Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, dostô. Vim trazer minha esposa no hospital, minha esposa tá doente. Hoje não fui trabalhar, vim trazer ela no hospital. Vou deixar o carro ali no estacionamento e já volto para mostrar a vocês. My wife em hospital. Ela tá doente. My wife em hospital. Em hospital. Hospital. My wife em hospital. Ele vai fazer o clube aqui, ele vai colocar aqui. Ele está 96. Uhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dostô. Hospital. Hoje eu não fui trabalhar porque eu vim trazer minha esposa no hospital. Aí eu tô aqui fora com o baby. Vem, papai. Papai. Tá vendo, papai? Olha lá você, ó. Olha lá você. Uh. E aí minha esposa tá lá esperando atendimento médico. E a gente tá aqui fora porque tem muita gente tossindo lá dentro do hospital. E eu vim aqui fora ficar com o neném. Uai, ai, ai. Uai, ai, ai, ai. Uai, ai, 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 ai. Então é isso aí, gente.